Olá, esse é o Devocional da Igreja Nova Vida em Piedade. Estamos juntos na leitura bíblica anual 2023. Eu sou Márcia Leal. E nesse dia 17 de novembro, prosseguiremos em Atos dos Apóstolos, capítulos 22, 23 e 24. O apóstolo Paulo chega ali em Jerusalém. Sabemos que os judeus da Ásia começam a alvoroçar o povo contra Paulo, acusando, e ali ele é espancado, açoitado. Mas diante daquela confusão ali, o tribuno encontra Paulo, resgata Paulo, e ali Paulo, com intrepidez, pede a palavra. Como cidadão romano, ele tinha ali a palavra. E é o que começa o capítulo 22. Primeira defesa de Paulo. Paulo ali mostrando quem ele era, mostrando todo o seu histórico, toda a sua vida, e inclusive testemunhando o poder de Deus sobre a vida dele, testemunhando a ação de Deus na vida dele e a comissão agora. Ele agora sendo designado, aleluia, escolhido para levar a palavra de salvação. E aí a certeza do apóstolo Paulo, que aí no versículo 21 ele fala que Deus disse a ele: vai, porque eu te enviei para longe aos gentios. Essa é a certeza do chamado. Glória a Deus que nós possamos ter essa convicção, essa certeza de que somos chamados, temos um propósito de levar a palavra de Deus. No nosso passado, Deus perdoou. E agora nós estamos sendo aperfeiçoados, transformados, purificados na verdade da palavra de Deus, e que as nossas vidas venham ser testemunhos e que possamos viver para a glória de Deus. Paulo, ali, é livre dos açoitos, da prisão. Por quê? Porque o castigo estava sendo ilegal. Não poderia ser dado antes do julgamento, ele sendo um cidadão romano. E aí nós vemos que, quando vai encaminhando para o capítulo 23, nós sabemos que ali, Paulo começa a falar sobre a ressurreição, tudo na direção de Deus, as estratégias, o posicionamento, as falas de Paulo, tudo no contexto da direção de Deus, para encaminhar todas aquelas pessoas achando que estava comandando a vida de Paulo, mas não, era Deus comandando, Deus direcionando. Paulo ali aborda sobre a ressurreição. E ali, por haver um tumulto se iniciando, por quê? Porque os fariseus criam que era possível a ressurreição de alguém, mas já os saduceus, não. E aí, sendo assim, Paulo força a Cláudio levá-lo de volta, salvando a sua vida. Como eu falei, tudo estratégia de Deus. Que nós possamos receber a sabedoria, a direção de Deus, no posicionamento certo, na hora certa, através do Espírito Santo de Deus. E eu quero só aqui, no capítulo 23, versículo 1, ressaltar esse versículo da certeza de que Paulo sabia quem Deus era e que ele estava ali em nome de Deus e de quem Paulo era. Aleluia! Essa é a certeza que nós temos que ter no nosso coração. Somos de Deus somente. E somos encaminhados, direcionados, controlados, guiados por esse Deus maravilhoso. E o que vai estar em nossas vidas prevalecendo é a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Que aí diz assim, fitando Paulo os olhos no sinédrio, olha a ousadia, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Essa é a certeza, que possamos estar firmados na palavra, levar a palavra. E onde a palavra é estabelecida, a mentira, as obras das trevas, a blasfêmia, a injustiça é vencida, é cancelada. No nome de Jesus, porque o que prevalece é a luz. O que prevalece é a verdade de Deus em nossas vidas. Por isso, não precisamos temer. Precisamos sim nos firmar na palavra, na presença, no propósito e na verdade de Deus. Aleluias. Sabendo que Deus guarda as nossas vidas, porque nós podemos ver no capítulo 23, versículo 11, essa certeza e essa experiência maravilhosa que o apóstolo Paulo tem, e que possamos ter na presença do Senhor, a visitação de Deus falando, direcionando, que essa intimidade que nós temos com Deus, relacionamento, Ele fala, Ele direciona. Aleluias. Diz assim, na noite seguinte, versículo 11 do capítulo 23, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, aleluia. É isso que Deus fala conosco hoje, coragem. O seu desafio hoje, o que você tem para resolver, para falar, para se posicionar? Coragem. Se posicione, que Deus vai direcionar. E aí diz: coragem, pois do modo porque deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. É Deus que nos direciona passo a passo. Aleluia.
E aí segue, é descoberto, não é um plano para matar Paulo, mas Deus continua livrando e abençoando e preservando e direcionando Paulo. Quando vamos para o capítulo 24, nós vemos que o sumo sacerdote Ananias, ao apresentar a acusação, disse que Paulo estava perturbando, olha só as acusações, todo mundo, e que ele era também o principal líder da seita, que eles chamavam do caminho, e nós somos do caminho, o caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós estamos sendo direcionados por esse caminho, aleluia, até a vida eterna. E eles disseram também que Paulo havia profanado o templo e blasfemava contra a lei de Moisés e contra Deus. E aí, ao ouvir, os dois lados, o governador Félix decidiu o quê? Aguardar a presença do comandante Lísias para apresentar seu julgamento. E o que nós vemos em todos esses capítulos, Paulo sendo apresentado diante aí dos tribunais, das autoridades, e sempre ele testemunhando, e sempre pregando e falando. Porque aqui nós vemos que no capítulo 24, ele ali diante de Félix e sua esposa, ele ali estava constantemente falando, de Jesus Cristo, e eles querendo ouvir sobre Jesus Cristo, sobre a fé, sobre o juízo vindouro. Aleluias, glória a Deus. E aí finaliza o capítulo 24, dizendo que 2 anos se passaram e Paulo continuou preso. Félix foi substituído por Pórcio Festo, que manteve Paulo preso apenas para agradar aos judeus. Tudo na direção, no propósito para que se cumprisse a vontade de Deus na vida de Paulo e que nas nossas vidas também venha se cumprir a vontade de Deus e que nós não venhamos a retroceder. Nós devemos estar perseverando, firmes na presença do Senhor. Olha o que diz Salmos 119, 46. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Que nós não venhamos a nos envergonhar e testemunhar o lugar que Deus nos coloca, que possamos ter testemunhos vivos e testemunhos no falar, no declarar as obras e o poder de Deus. Diz também Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Receba o fortalecimento do Senhor, a revelação através do Espírito Santo de Deus, da palavra, da vontade de Deus, e vamos perseverar até o fim. Que nós temos a salvação e a proteção vindo do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia.